Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus News, episódio de número 13 e muito especial porque hoje vamos trazer um assunto totalmente atual, conectado com a sala de aula e o cinema, entretenimento, arte, enfim. Vamos falar do filme mais comentado aí por todos os vestibulandos, que não é Barbie. Barbie está disputando com Oppenheimer. Porra, Oppenheimer versus Oppenheimer. Que é o pai da bomba atômica. Então, um filme que o pessoal tá falando, poxa, tem que ganhar Oscar, um elenco fantástico, que atuação, enfim. E aproxima, é super útil isso, aproxima a sala de aula, todo o conteúdo acadêmico cobrado nos processos seletivos com a realidade. Então, já fica aí, se você ainda não foi ver, não foi assistir Oppenheimer, é um dever extracurricular, todos vocês vestibulandos, tem aí da meia-noite às 6 para poder ver, enfim, é o horário que dá. Mas fim de semana vai assistir e para isso trouxemos os nossos professores de Química e Física. Então a ideia não é ficar discutindo o que rola no filme, o que vai ter no filme, claro, o spoiler, e sim a parte acadêmica, o que vocês têm dentro de sala de aula, a parte tanto química quanto física, que dá para conectar a hora que for ver o filme, falar, poxa, o professor falou isso, o professor falou aquilo, enfim. Para isso, mais uma vez, professor Edu Dias, professor de Química do H+, seja bem-vindo. Hello, beautiful people! Segue bom, segue nos olhos. Mais uma vez, obrigado, Kim, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você e principalmente com meu grande amigo Kevork. Grande parceiro. Já apresentado, professor Kevork, de Obrigado, Física Kim, da equipe do H+. Valeu pelo convite, aí é um prazer também, uma honra estar com você. E como sempre, a gente está toda semana. E com o meu grande parceiro de trabalho e de aulas. Trabalho e de nada, dança velho. também. Trabalho nada, e de né? dança De também. forfé. De dança? Adoro. A gente faz dancinha, A gente faz dancinha. A gente canta juntos. A gente pode até dar uma ensaiada hoje no final. Verdade, no final. Isso, fique até o final para você ver a dança Meu Deus dos professores. A dança dos famosos. Dança gatinha. Dança gatinha. Vamos miau. E, neste episódio, não sei se vocês repararam, o professor Rosante foi retirado, porque é o episódio número 13, então retiramos o professor Rosante. Mas ele precisava estar aqui. Precisava estar aqui para contar o contexto tem histórico. A ver exatamente com história, questão interdisciplinar. Olha Ele aí. que está viajando mais uma vez, o cara que mais viaja dentro do H+. Pelo menos ele não vai falar do Corinthians hoje, né? Nossa, pelo amor de Deus. Mas tem o Kevork. Eu sou corintiano. Mais uma vez, democrático, um palmeirense, um corintiano, um São Paulino. Tá ótimo. Faltou um santista. Mas eu não sou chato que nem ele. Corintiano, né, meu? Se bem que não, você é tranquilo. Eu sou legal. Bom, seguinte, esse é um episódio que, assim, as alunas, os alunos, seja do H+ ou não, devem ver para conectar. Eu vi muitas coisas acontecendo, falando sobre o filme, sejam vídeos no YouTube, podcast, falando sobre o filme em si. A gente vai para a parte científica da coisa, que, assim, é sensacional. Um filme de 3 horas, mas, meu, passa muito rápido. Raro um filme de 3 horas, fala, pô, vai ser cansativo. Quando vê, ele encerra. Um filme bem bom. Todo mundo deve ver de fato. Vai assistir um sábado ele e no domingo vai ver Barbie. Eu fui no cinema para ver Oppenheimer. Falei, nossa, será que todo mundo... Tava eu e minha namorada. Será que todo mundo aqui vai ver Oppenheimer, meu? Ela falou, meu, você tá viajando? Tem um monte de gente rosa. Eu falei, nossa, nem percebi, cara. Então as salas de cinemas estão lotadas. Que mundo você vive? Foi mais ou menos isso. Com uma certa delicadeza, né? Exato. Que mundo você vive, cara? Tomou uma corda Pedrinho na orelha. Levou. Pedala, você né? não tá Levou percebendo, pedala. tá todo mundo de rosa. Eu falei, nossa, não vi. Não tinha visto isso. Bom, dando uma contextualizada, vão me ajudando aí, Claro, tá? Tá ótimo. O Oppenheimer, então, um filme que fala justamente de um cientista que liderou o projeto da construção da bomba atômica. Projeto Manhattan. Fizeram uma verdadeira cidade, Los Alamos. Lá no deserto americano, assim, 200, 300 mil pessoas envolvidas. No fim das contas, colocaram todos os cientistas juntos. Falaram, poxa, vamos pegar os melhores cérebros aqui, colocar todo mundo junto para fazer uma corrida. É uma corrida científica.
Exato. consequentemente, armamentista também. Então, no meio da Segunda Guerra, ali, início da Segunda Guerra, no meio da Segunda Guerra, enfim, partido nazista, já estava rolando uma corrida armamentista, início Sim. da Guerra Fria, porque uma vez feita a bomba atômica ali, inicia-se a Guerra Fria. Me desculpe, professor de história, se eu estiver falando alguma bobeira. Provavelmente aí vai aparecer esses contextos de história também, com certeza aí, Kim. Isso. E tudo começa mais ou menos com Oppenheimer, quando jovem ainda, estudando na Europa, conhecendo Bohr, né? Então vai numa palestra do Bohr, faz uma pergunta, Bohr gosta, aparece o Einstein também, enfim. Sim. É na mesma época ali. E os alemães descobriram a fissão nuclear. E aí falou, opa, pode-se gerar uma bomba aqui. Então vamos correr com isso, porque a gente precisa ter esse tipo de armamento também, seja para nos defender ou enfim, né? Falar, ó, se você soltar aí, eu solto daqui. Então o filme retrata justamente essa corrida para a produção de uma arma a qual eles não imaginavam que basicamente mudou o mundo, né? Então, a partir desse momento, muda-se o mundo. Pois é. O aluno, a aluna que for ao cinema ver este filme, o que vai se conectar com o que é dado em sala de aula e que, consequentemente, pode aparecer nos processos seletivos? Quem quer começar? Na Eu física? gostaria que o Edu na começasse química? mesmo, Muito sabe? obrigado pelo privilégio. Eu acho que sim. Por favor, Edu, a parte química da coisa, contexto histórico, enfim, o que você dá em sala de aula que dá para se relacionar? Na verdade, pensar no conceito da bomba atômica, né? Pensar no conceito tradicional da radioatividade como um todo, né? Que historicamente começa no final do século XIX, com Becquerel, raio-x, uma série de características ligadas a um tipo novo de energia desconhecido até então. Então, antes de pensar até em Oppenheimer, você tem que pensar em Marie Curie. Isso. Né? Marie Curie. Né? E pensar no filme da Netflix, né? O Radioactive, para começar a entender o contexto histórico desse filme, Isso. do início do processo do desenvolvimento da descoberta dos materiais radioativos. Né? O filme Oppenheimer é como se fosse uma trilogia do Guerra nas Estrelas, né? Que o George Lucas faz os 3 e depois ele volta para contar o início da história, né? Na verdade, esse é a metade da história. É o meio da história do conceito de radioatividade, que em termos cinematográficos terminaria atualmente com a série também Chernobyl. Né? Então, você teria, assim, para entender um contexto histórico, né? Perfeito. Pontuado, né? Não na ordem cronológica da produção dos filmes, mas pensar, né? Quer assistir o Oppenheimer? Vá e deve assistir, porque é o filme do momento, né? Perfeito. Apesar de todo o contexto histórico, cinematográfico, né? Toda a história romântica que se conta, tal. Nas produções hollywoodianas, você tem muito aquela coisa da humanização, né? A visão está muito mais ligada ao personagem. Do que ao fato, a biografia, né? A biografia, né? Então, essa coisa da humanização. Então, uma dica seria se você não assistiu o Oppenheimer, assista primeiro o Radioactive. Boa. Né? Depois vá ao cinema. Boa. E depois você assiste o Chernobyl, né? Isso. É até legal. Eu vou fazer né? isso. Gostei da sua dica. Eu já vi os 3, mas eu Porque vou... o que acontece, você Isso acaba lendo um contexto histórico na sequência, né? E é interessante porque há uma parábola de velocidade, né? Se você assiste Radioactive, né? Você assiste um filme com uma determinada velocidade. Se você assiste esse, ele é um pouco mais intenso, um pouco mais rápido. E quando você assiste Chernobyl, até a fotografia, ela é lenta, ela é calma por causa das consequências do que uma explosão atômica pode acontecer. Mesmo porque uma usina, né? Na verdade, é uma bomba atômica controlada. Exatamente. Né? Já que o processo, né, nuclear é o mesmo. Então, uma dica primária, né, para o melhor entendimento, para que haja uma melhor conexão com o que a gente fala em sala de aula, né, a gente vai usar esses argumentos para estudo, entender cognitivamente em termos dessa questão histórica. Uma outra coisa importante que é historicamente vital para o entendimento do filme é que há uma contribuição inusitada do Einstein.
Porque o Einstein, vendo todo esse contexto de desenvolvimento de Bohr, do modelo atômico, teoria da relatividade, Einstein manda uma carta para o governo dos Estados Unidos dizendo que os alemães já estavam em processo de desenvolvimento de um protótipo. Perfeito. Entendeu? Não sabia que era uma bomba atômica, mas já se conhecia o mecanismo da fissão, porém ainda estava aí em estudo. Sim. Então, teoricamente dá para se fazer uma bomba. Exatamente. Dá para fazer uma arma. Dá para fazer uma Uma arma. Uma arma. Uma né? arma. Mas não sabia qual seria Que o tipo final de disso. arma Que é? tipo de arma. Porque o processo de fissão nuclear ainda estava muito em desenvolvimento ainda. O que Bohr contribuiu aí para a química? O que ele falava? O Bohr ele trabalha muito com a energia dos elétrons, né? Isso. O que a gente concebe Aquele hoje, símbolo né? da química clássico, não? É ele? Aquilo é uma figura clássica muito mais voltada ao modelo de Rutherford do que de Bohr. Ah, de Rutherford, né? perdão. Porque o Rutherford você tem uns elétrons girando ao redor do Isso. núcleo, né? Ah, sim. Então, muitos chamam até o modelo de Rutherford, de Bohr, né? De Rutherford-Bohr, né? Porque ele faz uma adaptação disso. Enquanto o Rutherford está no contexto de secamento do átomo, né? Tirando ele da sua forma material e levando ele para um contexto solar, né? Se você lembrar, né, no início do século, a grande maioria dos elementos químicos, né, por que é o sistema solar? Porque o homem, a ciência naquele momento estava olhando muito para o céu, né? Exato. Então você vê Urano, Exato. né, Neptuno, né, Plutônio. A descoberta dos elementos recebiam a nomenclatura de planetas que também estavam sendo estudados, né? Então, toda a concepção do filme e da questão da bomba atômica, ela começa literalmente no estudo do átomo, né? Com a concepção de todos eles. Na sua pergunta, o que o Bohr contribui, obviamente, a gente só vê a casca do conceito, né? Como se diz assim, o Bohr falou os postulados de Bohr sobre os elétrons. Mas ele é um estudioso muito, muito ferrenho de toda a estrutura atômica. Exato. Né? Então, assim, só para iniciar a nossa conversa, né, há todo esse contexto histórico para que o aluno entenda, entendeu? Porque os exercícios, eles trabalham exatamente com isso, né? Exatamente. Com uma figura, né? Uma figura ou literal, né? Ou um contexto histórico, alguma coisa relacionada a isso. Contextualizada. E o questionamento é absolutamente de lousa. Né? Sim. Há um, vamos dizer assim, um paradoxo muito grande, né? Há um historicismo sobre a radioatividade nos vestibulares, mas a aplicação é muito simples. Comento sobre isso mais precisamente depois que o meu amigo contribuir também um pouquinho, senão Imagina, isso aqui vai virar um podcast. Fica à vontade, fica tranquilo. Então, e casualmente você estava comentando, falou do Einstein, né? A famosa foto dele tirando a língua é exatamente por causa disso. O repórter, a pessoa perguntou: o que você acha, bababá, negócio da bomba atômica? E ele não tinha resposta, ele pegou e tirou a língua. Então, aquela famosa foto, né? É exatamente isso. Ele não quis responder. Mas tem uma bacana. questão com isso, assim, né? A inteligência de um autor que coloca isso e contextualiza aquele momento, que pode ser uma questão de história, uma questão de geografia, pode ser um tema de redação, né? Pode ser muita então, coisa. Olha só, você vê aquela foto da língua, foi exatamente nesse momento. O cara questionou e ele não quis responder e tirou a língua. Foi perguntar a respeito da energia nuclear, da bomba nuclear, ele mostrou a língua. Foi o jeito que ele achou para não responder e ficou famosa aquela foto, todo mundo faz quadro, não sei o que. Camiseta. Então, olha só que como coisa, se fosse né? um deboche, né? Mas exatamente, essa foi um deboche, sabe, cara? Sim, fala, vou saber eu que vai dar isso aí, cara. Isso aí vai dar um problema. Com certeza. Então, assim, só completando, né, Kim, e o Edu vai continuar dando aí, basicamente, né, do filme, se você for... O que a gente vai usar na física, o Edu falou muito claramente aí, radioatividade, essa parte é onde a física e a química estão interligadas. Sim. Então, pode cair uma questão interdisciplinar aí, com certeza. Ciências da natureza, né? Ciências da natureza. Então, assim, pode aparecer um contexto, né, histórico, né, vai ser contar toda uma coisa, então você pode juntar história, química e física numa mesma questão. Cara da Unesp isso aí, né? Muito cara da Unesp. Sim. E não duvido que o Enem, de repente, seguiria esse caminho também. Então, assim, questão interdisciplinar, você pode... Basicamente, é a energia, gente. É a matéria mais importante, é que sempre cai nos vestibulares. Eu tô dando já agora uma visão, um enfoque, né? Como cairia no vestibular em cima do filme. Basicamente, é energia.
né? E, claro, o filme fala sobre o domínio da energia. E quem domina a energia, domina o mundo, cara. Por isso que a corrida... Então, tem todo esse contexto histórico também, né? Então, assim, basicamente, o tema é energia, tá? E pode ser misturado com física, com química, com história. Sim. Muito cara da Unesp, muito cara do Enem. Pode cair numa Unicamp, numa FUVEST, uma segunda fase, por exemplo. Com certeza. Tá? Com certeza pode cair. Isso pode ser estudado não só na química, a gente pode dar alguma coisa em física moderna também, né? Aí vocês vão ver em Física 3, o pessoal lá que tem aula com a gente aí vai ter em Física 3. Então, essa é a visão, pode fazer mudança de unidade, aí aparece quilotonelada de TNT. TNT é a sua especialidade, trinitrotolueno, eu também sei, tá? Então, assim, é uma coisa bacana, você pode passar o tal do quiloton para joules, né? Isso. Então, isso é cara do Enem. Isso, eles falaram até no filme, poxa, energia de quilotons, de não pois sei quantos tons. Equivalente, Porque, assim, né? O equivalente a, assim, 1 quiloton seria 1000 toneladas de TNT, De né? TNT. Que é a dinamite. Isso. Isso Pode estar relacionado também até de uma forma um pouco mais periférica, né? Com a fórmula química dos materiais orgânicos que geram a dinamite, né? Reconhecimento de função orgânica, né? O trinitrotolueno, Sim. né? Mas serão coisas derivadas, né? Eu só queria, assim, que o aluno entendesse, né? E principalmente o nosso aluno do H+, que em termos de prova em si, é como se fosse um muro de Berlim diferenciando quando a radioatividade é abordada em física e em química. Exato. Em química é um viés muito mais material. Então, por exemplo, ele vai falar da fissão nuclear, vai ter a equação da fissão nuclear do urânio. Perfeito. Né? O nêutron que bate no urânio, gerando criptônio, bário, equacionamento. Mais 3 partículas de mais de nêutron. nêutrons, né? Fazer o balançamento Liberar de massa, energia. balançamento de carga, Exato. né? Esse tipo de coisa, né? Então, assim, a bomba atômica é fissão, quebra. Isso. Né? Já a fusão nuclear é a junção de átomos pequenos. Olha o antagonismo. Você pega um átomo muito denso de massa, você quebra ele por causa da tensão. Só que a fusão se junta somente átomos muito pequenos, que têm núcleos de hidrogênio, né? E os seus isótopos, né? Porque é difícil você juntar dois núcleos que tenham a mesma carga, né? Então, quando você fala em química, você fala em meia-vida. Em variação de massa. Perfeito. Quando você fala em química, você fala em desintegração. Quando você fala em química, você fala em primeira lei, né? Emissão de partículas alfa, né? Emissão de partículas beta. Quando você fala em física, você fala de raios gama. Exatamente. Você fala de velocidade da luz. Rho, lambda F. Isso. Entende? Você fala se a química tem uma derivação para a química orgânica, para uma correlação com, por exemplo, reconhecimento de funções, né? No caso de dinamite, aí você pode transportar isso para nitroglicerina e tal, todos os derivados da mesma função, a física ele vai derivar para a ótica. Com certeza. Entende? Então, há uma clareza do vestibular em relação a isso. Há uma clareza, né? Se a pergunta é química, ele vai totalmente para a parte material. Perfeito. Né? Se a pergunta é física, ele vai totalmente para a parte ondulatória. Exatamente. Né? Só uma vez, acho que foi uma questão do Enem, que na prova de química tinha uma questão de Rho lambda F. Entendi. Só uma vez caiu. Uma única vez em todo. Nunca vi FUVEST, VUNESP, Unicamp, nada. Só uma questão do Enem, que eu acho que eles tiveram um soluço e colocaram aquela questão lá. Entendeu? Mas eu acho que isso é exceção, não é uma tendência não acredito que seja a tendência também, Edu. Eu concordo com você. Vocês falando aí, fui lembrando, né? Eu fiz o meu mestrado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né? No IPEM da USP. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu como biólogo, né, cara? Física nuclear, química nuclear, enfim, no Centro de Química e Meio Ambiente que tem lá dentro. E, tive essas matérias, enfim. Sobre reatores, porque reator eu sei que tem uma aula de reatores, não tem? Aqui, transformação de energia. Tem aula de reator, assim. Primeiro, vocês foram falando, eu fui lembrando, tá? Isso aí não é nada programado, não tá no script nem nada. Assim. Para produzir energia nuclear, tem um enriquecimento do urânio. Sim. Você saberia explicar? Isso cai? Cai. Cai. E é uma questão material.
o que é enriquecer urânio? É, exatamente. Né? É a parte química aí, né, Edu? A natureza ela te dá 3 isótopos de urânio. O que são isótopos? Que é um conceito relacionado à Isso. radioatividade, né? O isótopo é o elemento que é identificado pelo número de prótons e varia a massa. Tem o 235, É. que é o mais raro, né? 235? Não, o 234 é o mais É raro. o mais raro ainda que o 235. A questão do 235 pro 238, né? Que são os dois principais. O 235 é que ele é ofício. Tá, né? então eu tenho que ter mais 235 para ter mais fissão. Exatamente. E o 238, acontece que os dois podem ser impactados por nêutrons, só que o 238 ele é absorvedor de... Tá, né? ele guarda para ele o Exato. elétron. O outro, por causa da relação, né? E aí vem um outro tópico. A radioatividade se dá não apenas pela densidade, mas pela grande diferença de prótons e nêutrons, né? Então, até o número atômico 20, né? O número de prótons e os nêutrons deve ser igual, né? Para que ele seja estável. A partir do número atômico 20, que é o do cálcio, quanto mais prótons, mais nêutrons precisa para evitar a repulsão e a tensão e o colapso do núcleo. Pois bem, né? Voltando a falar do enriquecimento. Eu não consigo transformar o 235 em 238. Só que a natureza revela 99,3% de 238. Não serve para nada em termos de energia. Uhum. Sim. E só 0,7% do 235. É isso aí. Por isso que precisa formar mais 235. Não é formar, Ah, não. é separar. É separar. É separar. Tá, então não se forma nada. Exato. Tava falando Entende? bobeira. É como se você pegasse o feijão que tem impureza. Sim. Quando você olha para o feijão com impureza, você olha basicamente os grãos de feijão. As impurezas estão dispersas, Isso. numa proporção de aproximadamente 1% no feijão. Só que o que você vai fazendo? Feijão, feijão, feijão e impureza. No caso do enriquecimento, você quer a impureza. Sim. Então entendi. você quer, sabe, aumentar... Aquele 0,7%, 0 não sei quanto Você que quer você falou. aumentar a concentração dele. Isso. Então a gente poderia Isso. dizer que o enriquecimento do urânio é uma filtração de núcleo. Sim, aí eu pego tudo... É piração isso. Todos cara. esses, e a pastilha de urânio, eu lembro, sólida, pô, né? eu fui em alguns Uhum. reatores, fui em Angra, enfim. Uhum. Pastilha de urânio tem, sei lá, 2% de 235, uma coisa assim, eu não se sei, chega a tá? 5%, já toca uma usina. 5%. 5% já toca, já toca. é energia, já Já é é a concentração suficiente para o processo cíclico, né? E a bomba atômica tem Pelo menos 20%. 20%. Hiroshima tinha 97% 97% de 235? de 235. Meu Pois pai é. amado. Entende? Nossa. Por isso que eles não querem que determinados países desenvolvam o processo de enriquecimento do urânio para fins de energia. Porque se você adquire a tecnologia para 5, quem te impede de chegar até 20? Até 20. É só juntar mais. É isso. É só você investir mais dinheiro no Exato. processo. Porque é todo um processo reacional, né? Você pega o urânio, né? Ele vem na forma de sulfato, Eu lembro transforma disso. ele em óxido, depois em fluoreto, ele Putz. se transforma em gás, e aí você tem a centrífuga, e aí pela porosidade ele vai filtrando o gás pelo núcleo. Sim. Cara, é absurdo isso, a É, tecnologia. tem um produto amarelado amarelo, e tal. Exato. Eu lembro disso, cara. Pois é. É Então, o meu cara, único B do mestrado, hein, meu? Então, o enriquecimento do bem. urânio é aumentar a concentração do urânio. Entende? Aham. Aumentar a concentração do urânio. Também não se dá ainda para transformar nuclearmente uma espécie na outra. Isso não existe. Ainda não vai. É só o que já existe aí no mundão. Exatamente. é isso aí. É. E o Brasil é um dos maiores produtores de urânio do mundo. Pois é. Se não me fala a minha memória, também, depois você procura no Messi Google, se não me fala a memória, se não é o primeiro, é o segundo em jazidas de urânio. De urânio. Sim. Retirava ali em Caldas, sul de Minas, Uhum. perto de Andradas. É. Tem o IPEM lá agora que vem muito da Bahia, né? Se eu não me engano. Enfim, tem uns lugares aí, eu lembro. Uhum. E ainda sobre Vagamente. reatores que você estava falando, Isso que eu Kim, quero saber, de pois reator. é, hoje, por exemplo, eu tava vendo aí, eu acho que foi ontem ou hoje, eu vi alguma coisa, eu tava lá no UOL ou no Google, eu não lembro, foi na UOL. Pô, a Marinha desenvolvendo aí submarinos atômicos com motores, reatores nucleares, cara. Não, Então, a energia nuclear tá em todo lugar. Na Tá. medicina, então, Uhum. pra caramba, Com né? certeza. Não existe Então, assim, exame sem radiação, por exemplo. E aí o que? A radiação é física. é física. Né? Então, ele vai pegar o tipo de elemento e vai propor qual é o tipo de frequência que aquela energia é liberada. Sim. Então, para cada tipo de, por exemplo, de carcinoma, de angioma,
Entendeu? Você vai ter Bate uma onda lá, volta Exatamente. outra onda. Pois é, É isso? por isso que eu falo pra eles que física é importante na medicina e o pessoal não Opa, acredita. pra caramba. É. Meu Deus do céu. A radioterapia é pura física. Exato. Sim. Naturalmente é Pura- isso. não é nem química, é pura física. É física. É, não, lá no mestrado tinham vários médicos fazendo física médica, Pois é. desenvolvendo Pois É. vários e vários A USP estudos. Ribeirão tem um curso maravilhoso de física médica. Porque todo mundo acha que para trabalhar no hospital você precisa ser médico. Não necessariamente. Mas a gama de profissionais, entendeu? Com Envolvido certeza. num processo, entendeu? É muito grande. Com certeza. Muito grande. É importante. Física é importante na medicina. Pô, eu fui numa palestra só por curiosidade na Santa Casa, dada por médicos, falando da importância não só da química, mas, poxa, da matemática e da física. Eu levantei, parecia uma foca, né? Fiquei aplaudindo. Eu achei espetacular, cara. Eles colocando... Filmou isso, né? Filmou, tá filmado. Ixi, Faz o merda. corte, nosso Já era, vai virar figurinha, vai virar nosso diretor figurinha. é um produtor de É um meme. produtor de- Já é. Pronto, já virou uma... Pois é. Então, a importância da física, da matemática, da química é dentro da própria medicina. Então, o pessoal, vocês que vão prestar aí vestibular para medicina, cara, fala, não vou usar isso na minha vida. Erro seu, vai usar mesmo, cara. Vai Claro, usar claro. eternamente. Tem que ter conhecimento, cara. É fatal. Voltando do reator. Sim, sim. Reator nuclear. E aí? Eu sei que tem aquelas pastilhas com 235, Pode aí falar, é pode falar. alumínio, chumbo, sei Não, lá. só contar a parte química, porque depois o processo é todo físico, Tá. né? As pastilhas de grafite são para reter o excesso de Isso. nêutrons que são liberados em cada fissão. Entende? As pastilhas de grafite. De grafite. Tá. Entendeu? Porque como é que é o grafite? O grafite é uma série de camadas de átomos de carbono, entendeu? Hexagonais na forma de aromáticos. Sim, planos. Planos. Aí o que acontece? Entre eles, você tem espaços físicos. Isso. Então, o grafite é utilizado nos reatores Para dar uma segurada. para reter a liberação de nêutrons, Isso. porque cada átomo de urânio, quando fissionado, ele libera, em tese, 3 nêutrons, que vão quebrar Aí outros. vai exponencialmente. Por isso Vai que a embora. reação é em cadeia. Aham. Então, ele precisa reter Efeito isso para o dominó. processo não sair, tá ok? Do controle. Além disso, ele precisa ter um manancial muito grande. E tem uma barra É, também. Exato. Isso. Tem uma barra. É a barra do sólido que está sendo fissionado. Isso. Entendeu? Fica essas pastilhas dentro de uma barra, né? Não Exato. sei se é de chumbo, de alguma coisa, enfim. Tem essa E aí você alumínio. E aí o que acontece? Esse processo, ele E é dentro da água. dentro da água. E Ele é dentro da muito água. exotérmico. E por que da água? Tudo isso é para fazer café. Vai esquentar. É só para esquentar só água. exatamente. É só para esquentar É água. muito louco um núcleo de reator nuclear, porque é um azul anil dentro de uma piscina. Isso aí. Dá Eu vontade fui de visitar pular. também lá Aí você fala, na USP, eu além também do visitei. processo de não liberar gases tóxicos, né? A relação custo-benefício entre matéria e energia é absurdamente vantajosa. Absurdamente vantajoso. Entendeu? Uma pastilha de 1 grama, entendeu? Disso aí, você pensa, em Hiroshima, a bomba tinha pouco menos de 4 quilos, pra você ter uma ideia. E a temperatura chegou no epicentro da explosão a 5.000 graus, Meu pai onde amado. muita gente não teve tempo nem de queimar, vaporizou, Não, simplesmente... né? Entende? Então, assim, o nível de relação custo-benefício é maravilhoso para essa gestão de energia. Então, a fissão nuclear... É muita energia, por isso que é muita perigoso. energia, exato. Muita energia. Então, por isso que a água também serve para controle. Além de servir também para gerar vapor. Aí vem a transformação de energia. Por favor, agora a parte... Física. Exatamente. Então, isso, por exemplo, vai ser realmente visto e estudado naquilo que eu estava comentando para vocês, em Física 3. Isso vai ser muito bacana. Vale a pena, eu concordo com vocês todos aí, vale a pena, sim, assistir o filme, não só isso, e ver... Eu tava falando para vocês até que eu vi na UOL mesmo, tá falando do reator, né, da Marinha, né? Então, estamos desenvolvendo tudo isso aí. Tudo isso está sendo desenvolvido, Kim. E em alguns lugares também não tem interesse, né? Aí vem fator histórico também, só complementando o que eu li. O pessoal não está querendo que o Brasil, por exemplo, domine ou entre nesse grande clube aí, você entendeu? Mas é foda, é brincadeira isso aí. Né? Mas deixa quieto, né? Aí entra a parte histórica, a contextualização. Mas a parte de reator, essa parte de todos os processos, transformação, trabalho, energia,
tudo isso é parte já vista em Física 1, né? Você pode transformar, trabalho e energia considera coisas iguais, e a gente vai ver isso aí com mais detalhamento, com certeza, lá na aula de Física 3 eu recomendo assistir as últimas aulas do ano, hein, cara? Não, mas aí, beleza. Esquentei a água. Isso. Num reator nuclear para produzir energia, Angra. Esquentei a água. E aí, o que rola? Então, aí a gente tem os processos, né, para poder fazer o quê? Ou o resfriamento, ou então eles passam por fora. Você tem ainda a água do mar também que é utilizada Isso é para manter a temperatura. para manter a temperatura. Esse vapor, Mas ele o que cai acontece num assim, cano, gira a ele turbina, a turbina É igual uma energia caldeira, elétrica. igual uma caldeira de usina. Sai vapor a altíssima isso aí. pressão. que gira a turbina, gira- essa que gira a turbina turbina, gera né? energia elétrica. É aproveitado, tudo isso é aproveitado, exatamente, e é convertido É. para energia elétrica. E essa água... E aí depois precisa uma outra água passando do Uma lado da outra água água. para Sim, resfriar. então, tem é um que- circuito fechado. Porque essa água tem que voltar, porque ela está contaminada, Isso. né? Então, é o circuito fechado. Essa Exato, água é não esse- sai do... Não sai de lá. Não se vaza, não se pode, sai, não não joga. pode jogar, não pode jogar no... Uma das coisas interessantes, né, que nunca foi perguntada, é por que Angra dos Reis, né, tem um grande perigo ambiental. Ah, sim, Né? isso aí na biologia a gente... Além do fato de estar perto de grandes centros, aí os defensores vão dizer assim, poxa, eu preciso estar perto dos grandes centros para gerar energia. Mas fora o perigo da explosão, no condensador que você tem lá para esfriar a água depois que ela passou pelo gerador, tal, pelas pás da turbina, tal, ela precisa voltar na fase líquida. Isso. Então você precisa ter um trocador de calor. Exato. Então você precisa ter água do mar, né? O que acontece é que a água do mar vem fria e sai quente. Sai 2, 3 Né? graus a mais. Exato. Isso. Aí você fala assim, poxa, isso não vai gerar aquecimento global, né? Mas naquela micro-região, Opa, Sim, vai alterar... tem uma floração de Exatamente. algas, Exato. consequentemente a vida marinha ali tem Exato, uma maior porque- intensidade. Muita tartaruga. porque Eu fui lá. eles sabem lá Aí, na ó. Química 2 que o aumento da temperatura diminui a quantidade de oxigênio, né? Isso. Então você tem uma consequência ecológica muito importante ali. Sim, Você pode ligado. fazer de novo uma questão interdisciplinar, ligando aí biologia, Dá pra fazer muita química, coisa. física, Tudo por mais causa de uma um vez. filme. Tudo por causa de um É, filme. por Basicamente causa de um essa é a filme. ideia. É o cara ir tudo lá por causa de um Vê, filme. e olha conversar com os pais, O avós, enfim. desdobramento. Aliás, até, né, este é um episódio que não só os alunos e alunas verão e ouvirão, como os pais também, querendo entender aí um pouco mais. Claro. Só completando uma coisa que o Edu tinha falado, né, ele tinha falado 1 quilotonelada de TNT. Pois isso tem uma equivalência em Joule. Então pode cair uma questão fazendo essa mudança de unidade, por exemplo. É 4,184, 10 elevado a 12ª Joule. Então, pode cair uma questão desse tipo fazendo E de joule para conversão. watt, e quantos liquidificadores isso vai funcionar. Exatamente. Então, aí É muito virou a louco questão isso, cara. tipo o Enem, né? Coisa do tipo. Então, olha só o que o filme acabou fazendo, Aí vem né? aquelas histórias lá, né? Aprendi no Enem que a partir do Oppenheimer eu sei quantos liquidificadores uma bomba Quantas atômica... lâmpadas eu consigo acender? Assim, voltando um pouquinho, enfim. Alguém quer falar mais de bomba? Não, reator, beleza, bomba eu nuclear? acho que... No filme, fala-se de uma bomba H. Você saberia nos dizer o que Que é a bomba de fissão nuclear. Perdão, é a bomba de fusão nuclear, né? Por que ela chama bomba H? Ah, é uma bomba de fusão. É totalmente contrário. É o processo totalmente disposto. Exato. Né, díspare. Chama bomba H, eu até comentei rapidamente, né? A fissão, ela demanda de alta concentração de partículas no núcleo. Você quebra isso em várias partes. Então, é você jogar uma pedra no vidro, né? Ele explode. A fusão é você pegar dois núcleos e juntar num só. Perfeito. A grande questão é a repulsão que existe, né? Há uma análise gráfica, tal, que eu já vi em questões, né? Sobre a aproximação dos núcleos, vai aumentando a tensão e a Isso. repulsão, né? É a repulsão. É a repulsão. Eles já viram isso Mas- em Física 3, Mas em você não força consegue elétrica. fazer isso com dois prótons no núcleo, porque a repulsão ficaria absurdamente elevada. Absolutamente muito grande. Então, por isso que você consegue fazer só com um próton de cada. E quem tem um próton é o hidrogênio. Isso, é bomba H de hidrogênio. É de é isso? hidrogênio. Exatamente. E aí você, como produto, você gera o gás nobre hélio, né? E daí que o elemento se chama hélio, porque do grego, hélio significa sol. Sol. E é a reação que acontece no Sol. Exatamente. Fusão nuclear. Fusão nuclear. A bomba de fusão nuclear é É. muito mais potente que a fissão.
você ter uma ideia, toda reação, ela precisa de uma energia de ativação. Ela precisa de um estopim. Né? Para queima, por exemplo, do gás de cozinha, um palito de fósforo, uma pequena faísca. Para explosão da bomba atômica, você precisa de TNT, Exato. dinamite. Para fazer a fusão, você precisa de uma bomba atômica. Aí você fala assim, poxa... fusão precisa de uma bomba exato. atômica. E o Brasil é um dos líderes na pesquisa da fusão a frio. E é isso que o Kevork estava falando. É um processo de obtenção de energia. Aí você fala assim, poxa, mas precisa de uma bomba atômica? Gastar energia de uma bomba atômica para fusão nuclear? O handicap é muito maior ainda. É isso que rola no Sol? No Sol é. São Exatamente. micro bombas Exatamente. atômicas fazendo... Fazendo a fusão nuclear. A fusão nuclear. De hidrogênio gerando... O hidrogênio Por isso que a virando energia é hélio. quase que infinita. Energia quase que infinita. Quase que infinita. E virando hélio. E aí o hélio, depois, a tendência, quando acabar o hidrogênio, Uhum. né? Você já vai ter todo o hélio, né? Aí o hélio vai começar a se fundir. Exatamente. Até tem mais 4,5 bilhões de anos. Pode ficar tranquilo, o sol ainda. Dá Tem- pra ir na praia. Dá pra ir na praia, dá pra queimar lenha ainda. Sim, e no filme ele até, né, ele fica sonhando e vendo explosões e Sim. tal. Até, tipo, explosão de estrela, Exatamente. né, gerando buraco negro, uma parada Então, assim. até virar a estrela de nêutrons, bababá. Que buraco basicamente, então, são fissões produzindo uma fusão que... É exatamente engole tudo isso. ali, a porra É exatamente isso. Porque pensa, quando você tem nas imagens de um filme, ou qualquer que seja, né, o tipo de imagem que você tenha relativo à explosão de uma bomba atômica. Toda explosão gera grande... A diferença de explosão e de queima é a cinética, né, a velocidade. Exato, né? a velocidade. A explosão é uma reação exotérmica instantânea. Então, se você libera muita energia instantaneamente, você aquece o ar ao seu redor muito rapidamente. Muito E o rapidamente. que acontece, meu nobre professor, quando o ar esquenta rapidamente? Faz assim, ó. Ele expande. Por isso que você tem aquela... É engraçado, né? Porque quando você assiste qualquer imagem, primeiro vem a luz, Aham. e depois vem o vento. Depois vem o vento. Sim, né, no Né? filme até mostra isso. Primeiro vem a luz, que é muito mais rápida, né? Exato. E depois vem o deslocamento Depois de vem matéria. exatamente. E por que você tem um deslocamento de matéria? Porque o aquecimento é tão rápido, e aí o mais legal, por que de uma forma muito, Kim, mas muito simplificada, Uhum. por que você quer o buraco negro no espaço? Se você cria ambientes de vácuo por causa da bomba atômica, o que você não diria no espaço pela explosão de bombas H? Você cria o vácuo no vácuo, Vácuo no vácuo. que é o buraco negro, Que é o Que buraco é negro. justamente isso, né? entende? E ele sonha com isso. É. No filme mostra ele sonhando Posso justamente contar uma com isso. curiosidade sobre isso? Por favor. Quando você tem a prospecção de petróleo no fundo do mar e ocorre uma explosão, entendeu? A queima do combustível e você não vê muito a chama por causa da grande quantidade de água. O que eles fazem? Eles explodem. Por que explodem? Para gerar um momento de vácuo e a queima apagar. Porque sem o comburente você não queima nada. Legal. Isso para prospectar petróleo. Quando ocorre algum acidente e tal, ou no fundo do mar, ou mesmo um poço de petróleo, uma das ações é explodir. Isso. Você cria um microvácuo, quer dizer, você tira o oxigênio por causa da expansão do ar. Você tira o oxigênio, Acabou. você acabou a... Acabou a Não chama. para o vazamento, né? Mas Não, você não, pode o chegar vazamento lá não e para. poder fazer Muito legal, né? Pô, a arrumação. é outra curiosidade aqui. A gente vai emendando. A ideia era fazer meia hora, mas já, o negócio já passou. Já passou. Os países já possuem bomba H? Não, Não? não. Só protótipos. Isso. Mas por que não podem ter ou porque Não, não, é porque não assim- tem tecnologia não, ainda? porque Porque no assim- filme tem um cara lá que ele vai seguindo e fala, cara, legal, urânio, bacana, mas o negócio é bomba H. Tem um outro cientista lá. Mais doidão ainda. Tudo meio doido ali. Né? Uhum. E ele fala isso. Mas a bomba H não é um objeto, entendeu? Ele é um processo. Da mesma forma que bomba atômica. Aham. Né? A bomba atômica você tem lá no compartimento duas estruturas, né, separadas de urânio Isso. que, se queimadas e juntarem-se, elas formam o que a gente chama de massa crítica. Então, assim, a estrutura você pode ter, você não tem ainda um mecanismo para gerar o processo de explosão. Exatamente. Né? Tem-se, teoricamente, tudo escritinho para gerar. O que você não tem é a tecnologia para isso. Porque hoje você não consegue fazer uma bomba H
a frio, né? Como o Brasil está desenvolvendo. Sem a necessidade de uma energia de ativação tão grande. Eles querem fazer isso a baixa pressão, né? Mas você precisa de um processo físico, um processo mecânico altamente avançado, muito mais tecnológico do que a gente tem hoje. Sim. Então, quer dizer, eu tenho no papel tudo pronto para fazer. Eu só não tenho a tecnologia para tecnologia para isso, exatamente. É aquilo, do mesmo jeito que foi feita a bomba atômica em si. Na teoria, poxa, ó, fisicamente dá, quimicamente dá. Exatamente. Então, teoricamente, isso é muito possível. Foram desenvolvendo a tecnologia para ser feita. Então, é isso. Na teoria, tudo funciona. Isso. Exatamente. Tudo funciona. Isso. Temos 40 minutos já de episódio. Alguém quer complementar mais algo sobre... Uma pequena dica para vocês. Diga, Edu. Quero saber se você concorda comigo. Vamos lá. É muito díspare o contexto do exercício com a aplicação conceitual. É muito. Todo o assunto de radioatividade. Exatamente, Kim, porque é tão complexo o assunto que a gente poderia conversar aqui durante 4 horas. Com tão certeza. complexo, muito interessante. Né? E te dá tantas possibilidades que, assim, o examinador, né, o cara que propõe a prova, sabe disso. Então, ele carrega nas cores da história. Isso. Carrega demais na contextualização e cria um ambiente muito inóspito para a interpretação do aluno. Exatamente. Todo exercício de radioatividade, se você lembrar da lousa, você faz todo. É isso aí. É muito, cara. A questão é assustadora, mas o conceito cobrado ele é bem simples. Exato. E na física também, eu concordo sim, Edu. Na física também, no máximo, eles vão falar sobre a energia, o que ela pode ser, ou a conversão da unidade. Basicamente, isso poderia fazer o quê? Uma usina funcionar, coisa, sabe, que vai cair nos exercícios de física também, entrando aí numa usina, num reator, não sei o quê. Eles fariam exatamente isso. Então, o equivalente disso viraria isso, nada mais, nada menos, quem prestou atenção na aula. Com certeza, eu concordo plenamente com o Edu aí nesse aspecto, Kim. Então, vão ter aquela contextualização, vai ter aquelas historinhas, vai até assustar um pouco. Esse clássico, né? Como sempre, mas não vai ser nada do outro mundo. É super palpável. Eu também acho. Tomara que continue essa tendência e não ficar amedrontando o cara e falando, não sei fazer essa questão. Sim. Né? Bom, é isso. Queria agradecer a presença de vocês, professores, o tempo. Muito obrigado mesmo. Foi muito legal. Kim. Não chama não que nós vem. Eu gostei demais e até estou pensando aí, a gente pode criar algo de falar sobre alguns filmes que conectam, né? Isso é legal. A gente orienta todos os vestibulandos e vestibulandas a assistirem alguns filmes, conectando com as aulas, enfim. Perfeito. É a parte totalmente acadêmica deles, meu. Fui viajando aqui, ó. Tava até pensando em... Eu já tive uma ideia, mas depois em off eu te conto. Isso, por favor, não revela. Agora não. Vou até correr atrás da possibilidade da gente fazer uma visita lá no reator nuclear do IPEM. Vamos lá. Dá para correr atrás disso. Eu já fui lá, mas eu vou de novo. Outro lugar compromissado. incrível para se visitar é o acelerador de partículas da Unicamp. Da Unicamp em Campinas. Poxa, tem um amigo meu que trabalha lá. Vale a pena. Vale o Synchrotron. Muito bom, tá aí. Está aí o compromisso, vamos correr atrás disso. Qualquer coisa, se vocês gostaram do episódio, por favor, comenta, isso vai ajudar. Compartilha. Dá like, compartilha, dá like. Manda suas opiniões. Se gostou da ideia de a gente falar sobre mais filmes, se quer ir no Synchrotron, no reator nuclear, enfim, é isso. Tamo junto. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Sigam o H+, sigam os nossos professores. Somos nós. Sangue no zóio e faca na caveira. Até Tamo mais. junto. Valeu, abraço. Tchau.